Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Como é que você tá? Eu vou muito bem. E você? Tô tranquilo. Problemas técnicos normais do remoto. É isso aí. Hoje vamos falar sobre Lean Inception remota. E não trocou. Vamos apresentar? Calma aí. Dificuldades técnicas. Agora trocou. Eu tenho que estar com isso aqui aberto, tá? Conseguem ver o próximo slide, tá certo? Porque fica tudo cobrindo aqui. Novas tecnologias. Tá certo. Vamos adiante, Sixer. Tá. Quer se apresentar, Gabriel? Vou me apresentar, então. Eu sou Gabriel Viegas. Eu sou consultor de desenvolvimento na ThoughtWorks, já tem 4 anos e meio. Eu estou na ThoughtWorks de Porto Alegre, diretamente de Porto Alegre. E eu atuo como agilista, product owner, analista de negócios, gerente de projeto e facilitador também das nossas equipes de projeto. Também estou atuando como professor externo em gerenciamento de negócios digitais da PUC. Contigo, Sixer. Bom, pessoal, além de arrumar problemas técnicos para mostrar para vocês a apresentação, tá tendo uma obra aqui em casa, então provavelmente o barulho é a obra, então sinto muito por isso. E eles resolveram começar exatamente agora. Mas, bom, eu sou o Six, eu também sou consultor de desenvolvimento na ThoughtWorks. Eu entrei um mês depois do Gabriel Viegas na TW, entrei para Porto Alegre também, mas hoje estou aqui no escritório de São Paulo. Já atuei com Product Owner, Program Manager, analista de negócio, gerente de projeto. A gente é parte daqueles que faz tudo, né? E aí, Gabi, o que a gente vai conversar sobre hoje? Hoje vamos conversar, então, um pouco sobre Lean Inception remota, para que a gente possa conversar sobre isso aqui. Acho que primeiro a gente falar o que é a Lean Inception, né? Antes do remoto, para a gente entender a Lean Inception, depois partir para a história do remoto. Né? Então, se tu quiser avançar esse próximo slide. Né? Então, a Lean Inception é um workshop que tem como objetivo alinhar as pessoas, um grupo de pessoas, e construir o produto certo, né? Esse workshop ele é dividido em várias etapas e várias atividades, tá? Normalmente dentro de uma semana. E essas atividades vão direcionar a equipe na construção do produto ideal, né? E a construção de qualquer projeto, de qualquer produto, sempre começa com uma Lean Inception. Mas, Gabi, quem que é essa equipe que vai ser direcionada nessa construção? Legal perguntar isso. Quando a gente fala de equipe aqui, a gente está falando da equipe de desenvolvimento, né? O time de desenvolvimento, né? São as pessoas que estão diretamente envolvidas com o desenvolvimento. E a gente também vai ter participando desse workshop, dessas atividades, stakeholders, né? Ou seja, pessoas que estão interessadas nesse produto, nesse projeto que a gente vai começar, né? E possivelmente várias outras pessoas também vão participar dessas atividades, né? Então, a gente está pensando aí, acho que fazendo minhas contas aqui, acho que chegamos aí em torno de 10, 15 pessoas, né? Às vezes, em alguns momentos, a gente pode ter um pouquinho mais de gente participando, mas quando a gente fala de equipe, a gente está falando disso, Sixel. Produto ideal? O que você está querendo dizer com produto ideal, Gabi? O que seria isso? Eu acho que produto ideal, Sixel, quando a gente fala de produto ideal, não quer dizer que necessariamente o produto vai ser um bom produto, né? Vai ser o produto ideal que esse grupo de pessoas dentro desse workshop entendeu como sendo o caminho a ser tomado para desenvolver esse produto, né?
Eu sempre falo, Sixel, né, nos workshops que eu participo, que eu facilito, de que a pessoa que está facilitando esse workshop é uma pessoa responsável por conduzir estas pessoas por um processo, né, pelo workshop, por essas etapas, por essas atividades, né, e o resultado é do conjunto, né? Então não é só da pessoa que está facilitando, mas sim de toda a equipe que está participando do workshop. Então, falar produto ideal, não necessariamente a gente está falando de que vai ser um produto excelente, um produto bom, se os usuários vão gostar ou não, tá? Tá certo, Gabi. Bom, aí você falou de design thinking. Aí quando fala de design thinking, eu lembro muito dos diamantes duplos, né? E aí, diamante duplo. Agora sim. Fala um pouquinho para mim, que significa esse diamante duplo? Porque qual que é a ligação do Ali Inception com design thinking? Tá, eu acho que é legal da gente conversar aqui um pouco dessas técnicas que estão dentro do workshop de Lean Inception, né? Que uma delas é o design thinking, ou metodologia, né? Conforme a gente quer falar. Quando a gente empatiza com usuários, né? Quando a gente se coloca no lugar dos usuários, né? Então, quando a gente fala de atividades de desenho de personas, jornada de usuários, né? A gente está olhando diretamente para o usuário e é a parte design thinking do workshop de Lean Inception que a gente está falando. A gente tem etapas de abertura, né, de divergência, que é o início ali do primeiro diamante e do segundo diamante, e etapas de converger a informação, né? Então, quando a gente está falando de pesquisa e descoberta, a gente está abrindo, depois a gente fecha para insights e definições, volta a abrir de novo para ideações e fecha com protótipos e entregas, né? E essa metodologia do design thinking, claro, não é nossa ideia aqui explicar o que é design thinking, mas só de pontuar que ela está dentro do workshop de Lean Inception, a gente também está falando de Lean Startup, que é o próximo slide. A gente fala muito do ciclo de feedback, né, Sixel, ou o ciclo de aprendizado, ou feedback loop, ou sei lá, tem vários nomes que vocês vão conseguir escutar aí, né, que a gente primeiro constrói funcionalidades, a gente tenta colocar essas funcionalidades o mais rápido na mão do usuário para a gente poder medir, coletar dados, aprender com esses dados, né? Fazer nova ideação, construir novas funcionalidades nesse looping, né? Mas pode ser aí que a gente não tenha incremento de produto, né, Sixel? Pode ser sim. Uma das coisas que acontece dentro do ciclo de feedback é que às vezes a gente chega numa ideação que não vai ser um incremento do produto. Pode ser uma pivotação total para uma outra ideia, para um outro mercado que a gente pode atingir, ou então a gente pode até cortar nossos gastos e matar esse produto e seguir em frente com uma outra possibilidade, né? É isso aí. E aí, que rolou foi que agora a gente tem uma pandemia, né, Gabi? E o que mudou na nossa vida, além da gente agora estar perto dos doguinhos para trabalhar, perto dos nossos filhos trabalhando, podendo trabalhar sentado no sofá? Eu acho que essas imagens que a gente trouxe aí nesse Excel falam bastante do que é estar remoto, né? E do contexto que a gente tem ao redor, né? Porque a gente só enxerga esse nosso quadradinho que as pessoas estão ali dentro, né? Só dentro desse quadradinho, mas tem todo um outro contexto, né? E que loucura, né? Que aconteceu exatamente nessa nossa talk, que são os desafios do remoto, né? O Sixel está com obra lá no prédio dele, né? Eu, por acaso, no meu prédio hoje não tenho obra, mas é uma constante. Parece que todo mundo decidiu reformar, né? A gente tem vários contextos, né?
Então, tem os pets, tem criança, tem interfone tocando, tem encomenda do Mercado Livre chegando, né? Tem esse monte de contextos do remoto aí que a gente precisou se adaptar muito, né, Sixel? Então, a gente teve que, lá no início da pandemia, lá em março de 2020, a gente teve que se adaptar muito rapidamente para poder rodar uma Lean Inception 100% remota, né? Eu lembro até assim, ó, antes da gente entrar em modo 100% remoto, muitas vezes eu não conseguia levar todo o time para estar presencialmente num workshop, lá discutindo, interagindo, né, com as outras pessoas. E eu tentei algumas vezes fazer com que elas participassem de maneira remota nesse workshop. Então, a gente tinha uma sala com muitas pessoas em que estava acontecendo a Lean Inception, e eu tinha algumas pessoas conectadas remotamente. Então, a gente tinha que ficar fazendo alguns exercícios de segurar a câmera ou segurar o laptop para apontar para algum cartaz que estivesse dentro da sala. E no meu caso, Six, isso gerou muito mais dificuldades do que solução, né? Eu não sei como é que foi para ti. Gabi, acho que o meu mundo foi um pouco diferente porque o projeto que eu estava era Brasil, China e Índia. Então, por mais que a gente quisesse, era praticamente impossível a gente conseguir colocar todo mundo na mesma sala. Acho que a obra deu uma parada agora aqui. Então, a gente, alguns anos antes da pandemia, a gente já começou a fazer algumas experimentações com as Inceptions híbridas e remotas. O híbrido é um pessoal numa sala, aí o outro pessoal na outra sala, e todo mundo colaborando. Mas acho que a gente encontrou, assim, na nossa troca de experiências, né, esses 5 pontos decisivos que a gente precisa cuidar para poder migrar para o remoto e ter o remoto de uma forma mais efetiva, né? E você quer começar com o primeiro, Gabi? Vamos começar controlando o tempo, tá? E justamente aqui a gente está falando, e eu estou com o cronômetro ligado aqui, a gente tem um tempo super limitado. Eu sou meio conhecido assim por não conseguir controlar bem o tempo, às vezes a gente estoura bastante, tá? Mas no remoto a gente tem muito mais a impressão de que o tempo passa muito mais rápido, né? A gente tem alguns problemas relacionados a esse controle do tempo. As pessoas têm se cansado com muito mais facilidade, né? Até tem alguns estudos que falam, Sixel, que muitas pessoas passam até 30% do tempo delas olhando para a própria imagem, né? Então, uma das dicas aí é esconda a autovisualização, né? Que vocês vão ver que vocês vão cansar muito menos. Eu agora aqui nesse software aqui da palestra, a gente fica se olhando assim e fica se olhando, né? E outra coisa, como a gente está olhando direto para a câmera, parece que todas as pessoas das reuniões estão olhando para a gente naquele mesmo momento, né? Não tem uma pessoa falando e a gente acompanha ela. Também muitas vezes na câmera a gente fica meio parado, né? Às vezes parece que a pessoa congelou ali, mas não, né? Ela só está meio estática, assim. É difícil até da gente ficar um pouco mais de lado, fazer uma volta, né? Como a gente costumava fazer nos workshops presenciais. A gente saía para ir ao banheiro, para atender alguma ligação, né? E agora aqui, dentro do quadradinho, né, controlar esse tempo fica muito mais complexo, a gente cansa muito mais. E tudo isso, né, Six, eu acho que exige muito planejamento. Exige muito planejamento, Gabi, e eu vou pedir para você tocar essa parte do planejamento aqui, porque o pessoal não planejou junto comigo essa obra aqui, não. Tá bom, tranquilo. Tá, quando a gente fala de planejamento de uma Lean Inception, né, a gente
tem várias etapas bem anteriores à execução do workshop, né? Então, de convidar as pessoas corretas para participar das sessões, né? Também passar contexto para essas pessoas, porque chegar num workshop numa segunda de manhã sem saber o que vai acontecer, né, você ter o mínimo de conhecimento do que é um workshop de Lean Inception é muito estranho para muitas pessoas, né? Então, as pessoas elas já têm que vir com essa ideia de que vamos passar uma semana, que a gente precisa se engajar, que a gente precisa fazer muito trabalho, né? No planejamento, eu acho que a gente também tem que pensar nesses momentos de icebreakers, né, de quebra-gelo. Então, tem pessoas que vão se conhecer naquele momento, a gente tem que fazer essas pessoas se conhecerem. A gente tem que também rodar atividades energizantes, tá? Também dentro do ponto planejamento, Sixel, a gente tem que pensar em ferramentas de backup para o nosso workshop, né? Que aqui também a gente teve um exemplo ao vivo, né? Vai que o Sixel não consegue se conectar de novo, né? A internet dele caiu e ele, né, não consegue mais recuperar. Então, como que a gente planeja que possa dar algum problema desse tipo? Ou se a minha ferramenta, a gente usa muito o Zoom e o Mural, né? Então, se um belo dia a gente começa o workshop e o Mural decide não funcionar naquele momento, para que lado a gente corre? Então, a gente tem nesse planejamento todas esses planos B, esses backups prontos para que a gente consiga avançar, né? Tudo isso exige muito das pessoas facilitadoras, nosso próximo slide, tá? Que já desde o início lá da pandemia, Sixel, quando a gente começou a levar a Inception para o remoto, a gente já entendeu que uma pessoa só facilitando não ia funcionar muito bem, né? Eu mesmo tive um caso em que eu nem era uma Lean Inception, né, um workshop mais curto, né, em que eu comecei a fazer e quando eu vi tinha um chat cheio de perguntas que eu não tinha lido, tinha gente com a mão levantada, tinha reactions do Zoom e foi bem ruim assim de conduzir essa sessão. Então, a gente já partiu sabendo que a gente precisa de, no mínimo, um par de facilitadoras, né? Ou até mesmo 3 facilitadoras. Então, mesmo caso, se uma das facilitadoras não conseguiu estar apta a participar daquele dia, a outra facilitadora vai seguir com o workshop e vamos seguir sem problemas, tá? E aí, gente, a gente passa para o próximo ponto decisivo, né, que é o engajamento. Eu acho que esse GIF, assim, representa muito bem, né, o suricato ali que começa a dormir, parece que deu um clique nele, que ele, né, parece eu indo para a aula de noite, assim, que eu entro na aula e sinto sono imediatamente. Engajar as participantes e da gente obter participação é muito mais difícil no ambiente remoto, né? Então, a gente tem que promover a participação de todas as pessoas para que elas possam trazer opiniões. Tem algumas pessoas que já participam normalmente, mas tem várias outras pessoas que têm muita dificuldade em participar, né? Então, a gente tem que fazer com que esse engajamento aconteça. Então, aí entra de novo toda a parte do planejamento que a gente já falou antes, os quebra-gelos, os energizantes, né? Fazer pausas frequentes também dentro do workshop é muito importante para que a gente sempre esteja energizado, né? E a gente usa também muitas técnicas de facilitação, né? Nosso próximo ponto aqui,
para poder rodar esses workshops de maneira remota, de uma maneira eficiente, porque senão as pessoas não conseguem participar. Se a gente está falando, né, que tem uma equipe, né, que tem, sei lá, umas 7, 8 pessoas e mais algumas outras pessoas participando desse workshop, vamos chegar, sei lá, em 15 pessoas. Se apenas 5 pessoas falarem ao mesmo tempo no remoto, a gente não vai entender nada, né? Fica às vezes aquela coisa de uma pessoa fala e a outra fala em cima e as duas acham que estão falando ao mesmo tempo, uma para de falar, né? No presencial a gente não tinha esse problema porque a gente tinha distância entre as pessoas, né? A altura do áudio que chega para cada uma das pessoas é diferente, a gente consegue lidar com esse caos de conversas dentro de uma sala, mas no ambiente remoto é impossível da gente conseguir participação sem usar de técnicas de facilitação. Eu vou citar algumas aqui para a gente ser um pouquinho mais objetivo na nossa talk, né? Por exemplo, o fishbowl ou a formação de aquário, né? Em que a gente está conversando várias coisas, todas as pessoas gostariam de participar, então a gente cria um aquário, bota 3 peixinhos lá para dentro, 3 participantes do workshop, e só essas 3 pessoas podem falar durante um tempo. E depois a gente vai rotacionando para que todas as pessoas possam participar. Tá? E a gente fala muito, né, de outras técnicas, a gente fala de Pomodoro, a gente fala de dividir para conquistar, a gente fala de dividir em grupos menores, tudo isso, né, para que a gente consiga atingir um maior número de pessoas participando. E claro, todo mundo falando ao mesmo tempo, né, temas e desafios dentro do workshop, isso nos dá um monte de tretas, né, Sixa? Como é Não que a são obra... só os barulhos externos que são treta, tem treta interna também. Tá bem impossível aqui, Gabi, tá? A obra não parou em nenhum segundo, então eu não vou conseguir te ajudar muito. Mas se você quiser um pouquinho sobre as tretas... Então a gente trouxe aí 4 pontos de possíveis tretas, né? O primeiro deles é o agrupamento. E aí, quando eu falo de agrupamento, é quando a gente está lá no workshop remoto, por exemplo, fazendo um brainstorming de funcionalidades, né? E chegou tempestade de ideias, tempestade de post-its, e a gente precisa agrupar isso. Eu tenho muita dificuldade no remoto, conseguir agrupar. O que eu tenho feito para minimizar esse efeito? É chamar a facilitadora que está pareando comigo e chamar também outras pessoas para ajudar nesse agrupamento, sabe? Porque senão a gente pode levar muito tempo, a gente investe muito tempo num agrupamento que às vezes não é tão colaborativo. A facilitadora se sente nesse papel, né? Então, com a ajuda de outras pessoas, a gente consegue agrupar muito mais rápido e já partir para outros temas. Revisão técnica, né? É uma atividade da Lean Inception, em que a gente chega ali no meio da semana, mais ou menos, que a gente começa a fazer revisão técnica de negócio e de UX. E eu diria que é uma parte bem desgastante da Lean Inception. No presencial, ela é muito desgastante, no remoto, ela se torna extremamente desgastante, né? Em que vamos imaginar que a gente tenha levantado 30 funcionalidades lá no brainstorming, a gente vai passar 30 funcionalidades pela revisão técnica, né? E muitas vezes a gente tem aí várias coisas que vão nos atrasando, né? Uma das coisas é o próximo tópico ali, que é votação, né? Quando a gente fala de votação com muito rápida, né? Por exemplo, vamos decidir o nome do produto, né? Ou vamos priorizar os objetivos do produto, em que cada pessoa tem direito a um voto, né? Isso funciona super bem no Mural,
em outras ferramentas também vai funcionar, né? As ferramentas de colaboração visual vai funcionar bem. Mas, quando a gente está falando de votação da revisão técnica, aí a gente tem um problema, tá? A gente pode ir para votação visual, a pessoa vai levantar a mão, né? Mas pode ser que eu tenha problemas de comunicação aí. Vão ter pessoas que não vão estar confortáveis para abrir as câmeras, né? Então a gente pode ter um grande problema aí na votação, principalmente nessas votações muito mais extensas. Eu tenho usado com um pouco de sucesso, assim, ou um sucesso um pouquinho melhor, a votação pelo próprio Zoom, né, que é uma ferramenta de enquete, e isso nos deu um pouco mais de velocidade. Tá? E aí, Six, eu queria que tu falasse um pouquinho do próximo ponto. Vamos ver se a obra vai deixar, mas uma das coisas muito importantes dentro das Inception remotas é que, como a gente falou, a gente tem um problema de engajamento, a gente tem um problema de participação, né? Na verdade não problemas, mas desafios grandes com esses pontos. Uma das coisas que acontece como consequência disso é um aumento do efeito Ripple. O efeito Ripple é o efeito da opinião da pessoa mais bem paga que está na sala. Existe uma tendência natural das pessoas seguirem a opinião dessas pessoas, né? Seguir a opinião do meu chefe, porque garante que errado eu não vou estar. E o que acontece é que a Inception traz toda a equipe para trabalhar junto, justamente para que a gente tenha essas diversas opiniões, né? E independente de cargo, de posição, que a gente consiga construir um produto que seja abrangente com essas ideias diversas. Então, uma das coisas que acontece é que o efeito Ripple fica muito aumentado e a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente está fazendo votação e quando a gente está fazendo agrupamento. Porque se você está um pouco desengajado na conversa e você vê seu chefe dando aquele votinho lá, você vai, vou só votar com o meu chefe, tá tudo certo. Então, nós como facilitadores, a gente tem que prestar muita atenção nesse ponto, procurando transformar a discussão num consenso em vez de uma palestra. E, Gabi, agora, finalmente, quando a gente terminou, finalmente a obra parou também e a gente pode abrir para perguntas. E eu acredito que a gente tem uma pergunta da Juliana Cruz, que é como fazer esse loop de feedback quando se fala de produtos de bens de consumo e não de software? Uso incrementos e vou coletando feedbacks constantemente? Uma boa pergunta, hein, Sixel? É uma muito boa pergunta. Eu acho que se a gente tem o centro no usuário, né, coletar feedbacks constantes é uma prática excelente, né? Agora, sobre incrementos de produto, aí depende do bem de consumo que a gente está falando. Mas eu colocaria assim que a gente está colocando o centro no usuário, a gente pensando, empatizando com nossas usuárias, é sempre um caminho excelente. E eu só adicionaria que, dependendo do produto, você vai ter métricas diferentes, né? Então, de acordo com o que vai determinar qual que é a tua próxima ideia, está muito ligado com o que você conseguiu medir daquele produto e o que você consegue mensurar dele. Então, vai variar muito o que você vai ter de ideia de acordo com a forma com que você vai conseguir mensurar aquilo. E eu acho que é isso. A gente tem mais alguma pergunta? Acho que não. Marcel, a gente tem pergunta? Opa, então. A gente tem tempo, Marcel? A gente tem 1 minuto. Se vocês forem rapidinhos, a gente pode responder uma pergunta. Vamos ver. Que tal? Agora eu me perdi, né? Qual a diferença entre o Lean Inception e o Design Sprint? Essa... Boa! Mas para 1 minuto? Não. São workshops com
com objetivos diferentes, tá? Acho que o Design Sprint vai muito mais para validar um protótipo, né? Aqui a gente está falando de como a gente vai alinhar um grupo de pessoas a como desenvolver um produto, né? Então, acho que se fosse para responder nesse pequeno tempo que a gente tem, eu diria isso, né? Mas um não invalida o outro, né? E acho que faltou talvez o teu agradecimento ali no último slide, acho que passou reto, né? Sim, não, só para deixar registrado um agradecimento a Stephanie Oliveira, uma colega nossa que colaborou bastante com o desenvolvimento dessa apresentação para vocês. Show de bola. Então, agora é minha vez de agradecer. Obrigado pela apresentação, pelo conteúdo, parabéns, estava top. Gostei bastante da dinâmica. Essas questões do remoto também, a parte de obra, faz parte da diversão, né, hoje em dia. Então, muito obrigado, uma boa tarde para vocês, pessoal. Valeu, Marcelo. Obrigado, Marina. Obrigado, Sixel. Obrigado, Marina.